Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui novamente para dar continuidade aqui nos estudos bíblicos e também com relação à história da igreja. Nós estamos fazendo a citação desse livro, que é O Cristianismo através do século, uma história da igreja cristã. Beleza? Eu estou gostando muito desse livro, está trazendo umas informações muito preciosas. E aquilo que é bom, nós temos que compartilhar com nossos irmãos, Então, esse é o meu objetivo. Então, hoje nós vamos falar sobre os albígenes filosóficos, um movimento que surgiu no século XII, beleza? Então, vamos ver o que o livro de história fala sobre o assunto. Os cátaros, ou albígenes, assim chamados porque foram mais numerosos em Albin, no sul da França, usavam o Novo Testamento como base para suas doutrinas. Isso aqui é interessante, pessoal. Se nós, de fato, pegar o Novo Testamento e buscar viver de acordo com o que ele ensinou, Yahushua, Jesus e os seus discípulos, nós vamos estar de fato andando na sã doutrina. As ideias heréticas que nutriram se assemelham mais com as doutrinas dualísticas e ascéticas dos movimentos gnósticos e maniqueístas da igreja primitiva. Pessoal, só lembrando aqui, que é importante a gente fazer essa lembrança, é que essas informações aqui sobre esse movimento, quem está trazendo é os inimigos desse movimento, pessoas que não concordavam com ele. Então, a tendência é trazer informações negativas do movimento. Mas aqui no início que fala que esse movimento usava o Novo Testamento como base, para os seus ensinamentos, já traz uma informação positiva, porque o Novo Testamento ali é o que os discípulos usavam, são informações que eles praticavam ali no início, mas aí eles já vêm trazendo as informações negativas do movimento. Mas vamos continuar. Os albígenes criam na existência de um dualismo absoluto entre Deus bom, que fez a alma dos homens, e o Deus mau, que recebeu um corpo material, depois de ter sido expulso do céu. Expulso, o Deus mau formou um mundo visível. Logo, a matéria má. Os cátaros, só uma informação, de fato existe um movimento que acredita nessa ideia de um Deus mau, e de um Deus bom, e esse movimento ele vem dos gnósticos, de fato isso existiu. Os cátaros, literalmente como os puros, se opunha à reprodução da espécie, rejeitava os sacramentos da igreja, no caso, especialmente a missa, com sua ênfase na presença física de Cristo nos elementos, e refutavam as doutrinas do inferno e do purgatório e de uma ressurreição física. De fato, essa doutrina aqui, que é um dos sacramentos, que fala que Cristo está presente ali fisicamente, é difícil sustentar essa doutrina, que a igreja ensina. E também a ideia de inferno e purgatório, de fato, também é uma doutrina que não tem fundamento, principalmente bíblico. Vamos continuar então. A salvação envolvia o arrependimento. O rito de consolar-me-tu, realizado pela imposição das mãos e do Evangelho de João na cabeça do candidato, e a abstenção ascética do casamento, juramentos,
guerra, leite, carne, queijo e ovos. Né? Então eles não, vamos dizer, eles tentavam não usar esse tipo de alimentos. Vamos continuar. Condenava o uso de qualquer coisa material na adoração. De fato, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, mostra que a adoração ao Criador, o Eterno, é em espírito e em verdade. Você não precisa de ter nada, né, fisicamente para adorar. Isso é bíblico, vamos dizer assim. Está lá no Novo Testamento. A elite, chamada de prefect, tinha perdão dos pecados e estava certo de receber o reino de Deus. Como a carne não pode herdar os céus, os crentes que faltavam o rito do consolamento tinham de receber antes da morte. Ao tornar o Novo Testamento a expressão legítima de sua fé, os albígenos representavam um desafio à Igreja Romana, que reivindicava autoridade através da sucessão papal e concedida pelo próprio Cristo. A resposta da Igreja Romana ao desafio da sua autoridade foi a perseguição e a cruzada a albígenos, comandada por Simeão de Montfort e apoiada por Inocêncio III em 1209. Interessante aqui, pessoal, que eles tornaram o Novo Testamento a expressão legítima de sua fé. Que, de fato, o Novo Testamento ela dá uma direção como nós devemos seguir. E a igreja ela viu isso um desafio. A Igreja Romana ela viu que esse movimento estava fazendo coisas que não estavam de acordo com o estatuto da igreja e fez uma perseguição, perseguiram esse movimento, que praticamente matou todos que faziam parte desse movimento. Na Cruzadas, em 1209, comandada por Simeão de Montfort e apoiada por Inocêncio III. Então, só até aqui, com relação a esse movimento, mas você percebe que a igreja, nesse período aqui, ela estava fazendo totalmente contrário ao que Jesus ensinou, o que Yahushua ensinou aos seus discípulos. Teve um determinado momento, contar pelo menos só um exemplo, de que naquele período que Yahushua estava ensinando seus discípulos, Pedro, não sei, um dos discípulos chegou para ele e falou assim: mestre, tem alguém ali falando do seu nome, estão pregando usando o seu nome. O que nós fazemos com ele? Isso foi o mestre, o Messias falando. Ele falou assim: pode deixar, deixa eles pregar. Quem não é contra nós é por nós. Então, ele orientou para deixar, pode deixar, deixa eles pregarem. E aqui a igreja fez totalmente o contrário, foi matar as pessoas. Então você percebe, você começa a perceber que de fato a igreja estava agindo totalmente contrário o que ensina o Novo Testamento, que ensina os ensinamentos do Messias. Quem foi que perseguiu os movimentos que iniciou? Os sacerdotes. Se você for ver no livro de Atos, os sacerdotes lá, eles perseguiram os discípulos de Jesus, os discípulos de Yahushua. Então, aqui você vê se repetindo, a religião aqui do Império Romano, perseguindo aqueles que estavam buscando viver o Novo Testamento, os ensinamentos do Messias. Então, um exemplo, se fosse nos dias atuais, só pelo fato de eu estar trazendo essas informações para vocês, buscando, para que nós viemos buscar viver de acordo com o que o Novo Testamento ensina, era perigoso eu ser preso por causa disso, ou ser perseguido.
Então, ainda bem que tem ainda essa comunicação, não sei até quando vamos ter, para poder estar trazendo essas informações muito importantes para todos que estão me ouvindo. Beleza? Fique na paz, nós vamos fazer outros vídeos falando sobre outros movimentos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Um abraço do irmão Alex.